Mas é tão lindo, cara. É tão lindo ouvir Filipenses. Poxa vida. As pessoas... Isso entra, assim... Quando a gente entende isso, cara, que paz que traz, né? Que paz. Nossa! Que paz. Sabe, eu não tenho que ser nada maior do que eu, porque Jesus, sendo Deus, olha isso, se esvaziou. Olha isso, Caifás. Se esvaziou. E é a história do Cordeiro imolado antes da fundação do mundo, é esse esvaziar-se. Quando o Cristo, que é o Cordeiro, que é o unigênito de Deus, é o Cristo eterno, tendo Deus se esvaziou de Deus, o universo inteiro foi criado. Olha aqui. Todos os universos foram criados. Deus se esvazia de Deus e explodem as indizíveis e infinitas dimensões de criação e de vida. Por isso é que o Cordeiro foi imolado. Uma outra forma de expressar, se esvaziou a si mesmo. E aí, bum! Não é demais? E as coisas foram criadas e estão sendo criadas. E continuam sendo criadas. A gente não tem ideia de quantos mundos estão crescendo com o esvaziamento do Cordeiro. É que as pessoas pensam que a única coisa que existe é o planeta Terra. Eles creem em anjo, mas acham que eles estão aqui, morando invisível do nosso lado. Eles não concebem anjos como criaturas divinas, são quase semideuses. E não gente de outra energia, pessoas, porque eles dizem eu sou, dialogam, têm consciência, têm autopercepção, tem um eu alienígena, que eu não conheço a natureza desse eu. Freud nunca nem conheceu o seu próprio eu, quanto mais o dos anjos. Então, dessas múltiplas criaturas multidimensionais, que vão de todas as dimensões, que habitam todas as dimensões. E todas as coisas existentes, tanto quanto todas as consciências, todas as percepções que há no universo, são fruto desse esvaziamento de Deus. O esvaziar-se de Deus derrama não só a criação que explodiu naquela hora, mas as criações que estão acontecendo, bem como os novos mundos, os novos céus e as novas terras que nos estão prometidos. Então, meu querido, é demais. Eu sou um cara tão feliz por crer assim. Se alguém me pede uma prova, me dá uma prova, Caio. Digo, meu irmão, pula de cabeça, sinceramente, de todo o coração, e você vai saber que o que eu estou dizendo é verdade. Agora, se você não tiver coragem de pular de cabeça, bem-aventurados os que não viram e creram. E Jesus disse, se alguém quiser saber se essa palavra que eu digo, se essa doutrina que eu digo, João 7,14, se essa doutrina que eu digo vem do meu Pai, vem de Deus, pratique. Porque o Evangelho só se mostra real, concreto, se ele for praticado em amor e fé. E a gente confia e dá o passo. Vai andando, vai obedecendo, vai fazendo conforme ele diz que é vida. E dá razão a ele. E se submete a ele. Diz, eu vou submeter a presunção da minha razão, a sabedoria do teu mandamento de amor, de justiça, de verdade, sinceridade, graça, compaixão, misericórdia,
lealdade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Vou me entregar e vou crescer. Vou ambicionar esses tesouros e não os capitais que passam. E que eu vou entregar minha inteligência a Deus e ao serviço dos homens, porque só dá para servir a Deus servindo aos homens. E aí eu vou entregar meus dons. Eu tenho dons de que natureza? Talentos matemáticos, físicos, biológicos, humanos, históricos, psicológicos. Quais são as tendências das minhas inteligências de QI, de emoção, a minha inteligência espiritual? Quais são as percepções em que eu tenho características peculiares? Deixa eu desenvolver, deixa eu aprender, deixa eu crescer, eu vou fazer. E vai se desenvolvendo, eu vou servir com o melhor que eu tenho. Bem jovem, eu decidi que o resto da minha vida seria para pregar o Evangelho. E é o que eu venho fazendo há quase meio século. Eu podia ter feito muitas outras coisas. E, humanamente falando, eu sei que eu tenho talentos para fazê-las bem. Mas nenhuma delas me tornariam esse homem feliz e abundante e confiante e pacificado, cheio de graça, revestido de misericórdia, vestido de bons sentimentos em relação a todos os homens e ao meu próximo, desejando a misericórdia e a visita de Deus até sobre os seres mais abjetos da terra, que o Senhor tenha compaixão de todos, como Ele tem tido compaixão de mim. É a minha oração todos os dias. Amém. E que felicidade, cara. Poxa, Braulio. Você imagina, teve uma vez que alguém, os ateus já me fizeram muitas perguntas. Hoje em dia os ateus não me fazem mais nenhuma pergunta interessante. Nem os ateus, nem os agnósticos. Eles só me assistem, gostam. São meus muitos amigos. Eles já viram que alguns dos meus melhores amigos na vida eram ateus, né? Vai ver que você anda tirando dúvida de ateu, cara. Ricardo Mechá. O cara não tem mais dúvida. Meu amigão ateu. Só que parou de falar em ateísmo. E aí, depois de um tempo, começou a dizer: Caio, ora por mim. E eu nunca puxei assunto. Ele só foi vendo e foi crendo. Agora, ele abominava a religião. Meu querido amigo Alfredo Sirquis, judeu ateu, quando eu o conheci. Depois um judeu que dizia: eu pendo mais para as coisas do Oriente. E aí depois, agora, nos últimos anos, ele me dizia: eu estou com o Deus, o teu Deus, esse Deus que toca aqui no coração. Estou com ele. Oh, meu Deus. Eu ouvi isso umas 3 ou 4 vezes do meu amigo. Lindo, maravilhoso. Tantos outros que eu vejo. O Betinho era ateu, até um dia que eu dei uma bronca nele. Falei: pô, cara, você é um chato, um ateu chato, parece um crente, catequista. Fica aqui, eu é que sou crente e nunca te perturbei por nada. Agora você fica nessa coisa, nessa lenga-lenga de que eu sou ateu. Vamos parar com isso, cara. Olha, o que é? Você quer que Deus se impressione com isso? Deus não está nem aí para o teu ateísmo. Ele te ama assim mesmo. É muito presunçoso. Para com isso. Aí foi, depois de um tempo, ele começou a dizer para mim: quando eu for, quero que você oficie a minha partida. E aí, quando aconteceu, a esposa dele me chamou, a mim e ao Frei Beto, para irmos
sepultá-lo. Sepultaram o ateu, um dos mais crentes que eu já conheci. Então, tá cheio. E por que eles não me fazem mais quase pergunta nenhuma? Porque, cara, depois que eu comecei a dizer que Deus não existe e explicar por que Deus não existe, os ateus pararam de querer filosofar sobre a inexistência de Deus. Fica meio patético, né? Você vir querendo conversar com um cara sobre a inexistência de Deus, um cara que dá a vida dele para Deus, e o sujeito te diz, olha, comigo não, procura outro, porque eu não creio que Deus exista. E aí todos dizem, como? Mas você não crê em Deus? Eu digo, eu creio. Creio de toda a minha vida, eu só não creio que ele existe. Portanto, eu não creio que ele seja passível de discussão, de explicação, de estudo, de anatomias, de teologias. Tudo isso é presunção, é arrogância. Deus não existe. Você quer conhecer a existência, vai estudar biologia, astronomia, astrofísica. Se quiser conhecer a natureza interior, vai estudar psicologia, neurociência, psicanálise, psiquiatria. Se quiser qualquer coisa, você pode conhecer no universo, com as suas lentes e com o potencial de racionalidade que feche um pacote. Você pode entender o universo todo. Pode conhecer o caminho da luz, como Einstein nos deu a pista. Essa luz física. Mas você jamais verá a Deus ou conhecerá a Deus pelas suas próprias capacidades ou pelas suas antenas de recepção. É impossível. Se Deus é Deus por conceito e por definição, ele não existe. Ele é aquele que é de si mesmo. Ele está para além da possibilidade de verificabilidade. Por isso é que ele pode se revelar, mas eu não posso chegar lá, a menos que ele fale comigo. E ele tem falado, como diz o escritor de Hebreus, falado de muitos modos, muitos meios, muitas formas diferentes. Ele tem se revelado aos homens. Se revelou através de fenômenos, através de sonhos, através de visões, de revelações, de profetas sinceros que deram a própria vida pelo que criam e anunciavam. Se revelou por intuições brotadas como uma iluminação de dentro para fora. Mas nos últimos tempos, ele se revelou aos homens através do Cristo que se encarnou em Jesus, o qual é a expressão exata do caráter de Deus, do ser de Deus, do amor de Deus, da verdade de Deus. E é o resplendor da glória eterna. O resplendor. É o espelho, é o reflexo da glória eterna. Mas nem isso é passível de verificação laboratorial. Não havia uma junta de neurocirurgiões e nem uma junta de astrofísicos e uma junta de parapsicólogos e uma junta de nenhum ser de competência extraordinária ou científica fora da pedra para serem as testemunhas de que um anjo em forma de relâmpago removeu a pedra do sepulcro e que disse aos que estavam ali: por que buscais diante os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou, como havia dito. Mas, ao contrário, quem estava lá era uma ex-endemoninhada, Maria Madalena, pescadores toscos como Pedro, como João, gente
sem respeitabilidade social, acadêmica, cultural, gente em quem nós colocaríamos todas as dúvidas. Se nós quiséssemos apresentar um fato insofismável que iria acontecer uma vez só aos homens, nós iríamos procurar a melhor junta possível para dar o melhor testemunho, o mais inequívoco. Mas Deus não está nem aí para isso. A primeira a ver é uma mulher que fora atormentada. E aí um homem que havia negado. E aí um jovem que tinha fugido. E aí vem. Até que ele se apresenta a todos durante 40 dias e 40 noites. E se apresenta a mais de 500 testemunhas de uma só vez no mesmo lugar, que lhe ouviram pregar, falar e ensinar acerca do reino de Deus. Mas isso está escrito. Eu posso não crer em quem escreveu, eu tenho todas as argumentações do mundo para dizer não creia nisto aqui, porque a implicação da entrega de vida é grande demais para nenhuma demonstração palpável para justificar a minha entrega tão radical e tão visceral. É ou não é, Caio? Eu digo, é verdade. É verdade. E essa foi a minha maior luta. Meu Deus, eu vou entregar a minha vida inteira baseada em quê? Em Maria Madalena, em Pedro, em João, em Tomé, naqueles discípulos. É pedir demais. Poxa, por que fosse uma roda de Einsteins e de Newtons e de Keplers e de tantos outros, de Galileu Galileis e os Da Vincis e de tudo mais, de Nietzsche enlouquecidos e esmagados. Não. Então, o cara tem que se entregar, tem que ter essa loucura, tem que crer na loucura da pregação, como disse Paulo aos Coríntios. Aí você vai entender que a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. E que Deus determinou que ninguém o conhecesse pela sua própria sabedoria ou ciência, mas que as pessoas só o conhecessem pela humildade do quebrantamento, que diz: Deus, tu és Deus, o meu Deus. Amém. Agora, Mateus me pergunta como é que eu explico Deus. Eu digo, cara, do dia que eu conseguir, eu sento no lugar dele. Porque o universo não estará mais precisando de Deus, eu tomo conta do lugar. No dia que Deus couber em algum compêndio, em algum livro, em qualquer que seja a realidade material, que não seja viva, que não seja a encarnação do Santo, 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 no dia que Deus couber em qualquer coisa que não seja a própria vida, aí, sinceramente, a gente tem muita gente competente no planeta Terra para tomar o lugar dele. Com certeza absoluta. Então, os meus amigos ateus pararam de me fazer perguntas sobre Deus.